Gostaria de dividir com você mais uma vez algo da parte de Deus, uma reflexão para o nosso coração. Eu tenho dois tipos de vídeo que eu costumo gravar, que um fala sobre política, que é a hora da faxina, e o outro fala da palavra de Deus, que é hora da palavra. São vídeos edificantes que nos ajudam muito na nossa vida diária. Eu gostaria até que você divulgasse esse vídeo, compartilhasse para outras pessoas, porque muitas vezes tem uma palavra ali de fé, de ânimo, e quantas pessoas não estão precisando aí de algo da parte de Deus, e às vezes esclarece algumas dúvidas que nós temos. Livro de Atos dos Apóstolos, vou pegar alguns versículos do capítulo 1 e alguns versículos do capítulo de número 2. Só que antes de iniciar, eu gostaria de deixar bem claro que eu não estou aqui fazendo julgamento ou pré-julgamento. Que às vezes a gente posta algumas coisas porque nós somos pensadores, não somos fantoche. Então Deus nos dá essa condição de ler a sua palavra, de pensar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Quem tem o poder de julgar o julgamento condenatório é só Deus. Porém, a palavra nos dá respaldo para a gente, não digo que exatamente duvidar, mas para analisar algumas situações. Até bem porque a palavra de Deus diz que conhecereis os frutos pela árvore. Então Deus me deixa esse respaldo de analisar algumas situações. A Bíblia diz: experimentais, pois, os espíritos, se eles são de Deus ou se não são. Eu não sou aqui uma pessoa cética, eu não sou uma pessoa dura de coração, pelo contrário, tenho experiências marcantes e profundas com Deus, creio nos dons espirituais, creio no Espírito Santo. Mas está me preocupando bastante diversos vídeos, diversos áudios que as pessoas postam em grupos e postam para outras pessoas individual. E o interessante é que muitas dessas pessoas, às vezes são até pastores, missionárias, pessoas que têm até, de certa forma, um nível de cultura até razoável. E esses vídeos e esses áudios que estão se colocando traz, de certa forma, preocupação às pessoas. Isso vai acontecer? Isso é verídico? Fala-se em tsunamis, fala que aonde no Brasil houver parte litorânea, todos aqueles estados que são próximos à litorânea vão ser engolidos pelo mar. Fala de diversas profecias de queda de shopping, que fala que uma criança trouxe uma profecia e que Deus tirou a vida da criança para provar que aquela profecia é verdadeira. A Bíblia nos relata que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Nós temos que analisar se realmente isso está sendo para a glória de Deus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 7, vai dizer assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Deus já tinha deixado para a sua igreja, para o seu povo e para as pessoas alguns eventos que iam acontecer. Quando ele diz aqui que praticamente ele está dizendo: não se preocupa, tem outras coisas mais necessárias para a gente se preocupar. Porque quando eu trago essa preocupação para o meu coração e eu divulgo essa preocupação, eu acabo preocupando outras pessoas que ainda não têm o entendimento da palavra. E algumas pessoas ficam até inquietas em relação a isso, de vender a sua casa, de sair, de morar distante das partes litorâneas. O que tem de acontecer da parte de Deus vai acontecer, é inevitável. Ainda no versículo de número 8 do capítulo 1 de Atos, Deus vai dizer: mas receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí sim,
Deus está dizendo, olha, se preocupe em divulgar a minha obra, divulgar o meu reino. Vai falar para vidas que estão aí sendo desperdiçadas. Eu não estou dizendo que essas profecias são mentirosas. Eu não estou aqui dizendo que não vai acontecer ou se não vai acontecer. Não é isso. Mas isso, de certa forma, está sendo espalhado como uma epidemia. Assisti o testemunho de um homem que ele disse que tinha que fazer uma pregação numa determinada igreja e ele tinha que atravessar um rio. E ali, até próximo à beira do rio, apareceu um toco, que ele ficou em cima desse toco, e esse toco levou ele para o outro lado do rio. Após ele chegar do outro lado, ele percebeu que não era um toco, era um jacaré. Que ele crê que foi Deus que fez aquilo. Deus pode fazer? Eu creio que pode. A minha fé me faz crer isso. Mas eu tenho que ter cuidado quando eu estou divulgando isso. A Bíblia me dá respaldo para mim consultar o meu Deus. De eu ficar quieto na minha. Se for de Deus, vai ser confirmado. Se não for, não vai ser confirmado. E é isso que Deus está dizendo. Olha, não se preocupe. O final do tempo vai acontecer. Vai acontecer destruição. Vai acontecer grandes eventos sobre a terra. Agora você tem que divulgar o meu reino. Enquanto nós estamos preocupados, desgastando energia, divulgando isso, deveríamos estar evangelizando, deveríamos estar indo aos hospitais, às casas de recuperação. Se realmente isso é verdade, então vamos fazer com que as pessoas tenham consciência de buscar a Deus antes do acontecimento. Porque eu e você, como o apóstolo Paulo fala, o morrer é ganho. Se vir essa onda, se vir isso, vamos para a glória de Deus. Olha, no versículo de número 19, do capítulo de número 2 ainda de Atos, vai dizer assim: e farei aparecer prodígio em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, a igreja já é para estar preparada em seu coração sobre os eventos que vai acontecer. Então, mais do que nunca, a gente não perder tempo, não ficar com os nossos braços cruzados, evangelizar o nosso vizinho, evangelizar os nossos familiares, alertar a humanidade enquanto a vinda de Cristo. Mas se divulga, olha, vai cair um shopping Rio Mar. Vai cair isso, vai cair aquilo, cuidado que está para acontecer isso. E todo mundo está alvoroçado com isso. Temos que nos preocupar, a Bíblia diz, buscar o reino e a sua justiça. Temos que vivenciar esse reino, temos que vivenciar essa justiça. E temos que conscientizar a humanidade de que é necessário buscar a Cristo. Gostaria também de falar e relatar a história aqui, que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, tá? Capítulo número 12, que vai falar justamente sobre um evento, a perseguição da igreja, a tal ponto de Herodes mandar matar Tiago. E aqui para a igreja não era novidade isso, porque já estava prometido por Cristo que haveria grande perseguição à sua igreja. O interessante aqui é que Pedro, nesse evento que acontece no capítulo 12, se você tiver a oportunidade de ler, vai falar que Pedro sai da prisão, se reúne com a igreja e ele manda anunciar isso a Tiago. Pedro estava preso. Pedro tinha saído da prisão e até então não tinha informação do que Tiago tinha morrido. É claro que era de suma importância avisar sobre a morte de uma pessoa tão querida deles. Só que ele estava tão preocupado em anunciar o reino que talvez isso passou despercebido. Porque ele sabia que os mártires iam acontecer. Houve perseguição com Paulo, mas o objetivo era, vamos aqui. A Bíblia diz que quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Vamos proclamar aqui o reino. Vamos proclamar aqui Cristo. Vamos avisar aqui que realmente está na hora de o povo acordar. Eles não ficaram presos. Por que não houve profecia no período aqui de livro dos Apóstolos? Olha, diz que vai acontecer já a morte de alguém.
Olha, vai acontecer isso. E já tendo acontecido, mesmo assim, eles não ficaram impregnados no acontecimento. Mas eles estavam preocupados sim em falar de Jesus e anunciar o Evangelho. Porque é uma das prioridades da igreja, é fazer o ID de Jesus. Quantos casais não estão à beira da separação? Quantos jovens metidos em drogas, em confusão? O país que se encontra um caos, a humanidade toda com seu coração violento, precisando conhecer mais de Deus, anunciar o amor de Deus à humanidade, e a gente fica anunciando a destruição, anunciando o advento. É claro, mas primeiramente vamos anunciar o reino de Deus. Vamos anunciar que antes desse juízo, antes de ele acontecer na vida da humanidade, antes de acontecer isso, existe o amor de Deus que pode livrar a humanidade desses juízos. Fica na paz, fica com Deus. Te agradeço aí por ouvir essa poderosa palavra vindo da parte de Deus. Amém.